É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Gente, mas a conversa está andando aqui. Eu queria só que você falasse um pouquinho, Dani, mais desse monte de livro. Apresenta pra gente. Eu vou apresentar, então. Esse livro é a base do que. Uma parte da base que vocês trabalham no coral com o pessoal. Isso. Tá. A gente precisa se preparar para isso, né? Para trabalhar com a educação. Então, a gente vem nesse processo, né? E hoje, atualmente, eu estudo a comunicação não violenta. Estou participando de uma capacitação muito linda, muito maravilhosa. E aqui é um jogo que, em breve, eu vou estar jogando com eles. E é um jogo que vem com cartas de necessidades e cartas de sentimentos, gente. É uma coisa, assim, absurda, de preciosa. E é o que a gente vai trabalhar também com eles na hora que eu estiver pronto. Eu trouxe para mostrar Educação não violenta? Comunicação. Comunicação. É sem gritar, sem ameaçar, sem ficar bravo. Na verdade, é a gente trabalhar com consciência. Você tá vendo? É a gente conseguir mergulhar dentro da gente para a gente se conectar com o que a gente sente, com o que a gente precisa e tentar entender o outro dentro do que ele sente, dentro do que ele precisa. Então, não é ser passivo, nem ser bonzinho. Mas não é brigar com os outros. Mas é ser consciente, não. Não, brigar nem gritar. Não, gritar é bom. Sai fora. Então, na minha foi de espelho, aliás. Isso é algo que já aí, tá no caso, você está fazendo a capacitação. Eu estou fazendo a capacitação, já estou conseguindo aplicar alguma coisa com eles. Nossa, que bom. Porque tudo eu aplico com eles, né? Chama Grok, Grok. É Grok. Comunicação não é Croc. Comunicação é Grok. Não, brincadeira, desculpa. E aí vem muitos, traz muitas outras literaturas, né? Até mostrei uma pro Alex ontem, falando sobre, como que chama o livro, gente? A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem de ser imperfeito. E aí vai trabalhar a vulnerabilidade. Quando a gente, igual aqui, a gente está num programa, a gente está sendo gravado, a gente está sendo filmado, a gente está falando sobre nós. A gente expõe as nossas emoções, então a gente pode estar vulnerável, né? Sim. Então a gente precisa cuidar desses sentimentos que vêm. A gente precisa saber falar, saber o que falar, o momento de falar. A gente ensina isso para as crianças dentro do coral. A gente vai aprender uma música e a gente vai saber que momento cantar. A gente só pode começar quando a introdução do piano tiver terminado. Enquanto a introdução está acontecendo, a gente está respirando. A gente está prestando atenção no tempo, no ritmo. Isso é um aprendizado para a vida. Então, tudo eu tento associar com o aprendizado do que o coral traz, né? Então, eu tento associar. Esse daqui é um livro maravilhoso, Irmão Francisco, o livro das Bem-aventuranças e do Pai Nosso. É um padre que escreveu... Leloup. É um padre francês. E esse livro é um curso de psicologia, do desejo. É maravilhoso esse livro. Que legal. Editora Vozes, Super recomendo. Alex também lê, né, Alex? Tá aqui, ó. Sim. Tá dando certo aqui, tá focando na Dani também. A gente vai usando a mesma câmera. Esse daqui, o livro das virtudes, ele tem o 1 e o 2, eu trouxe o 1. Eu até chamo ele de livro mágico. A gente comprou... o que você mostrou que era parecido? Esses aqui, ó. Na verdade, esse é feito para criança só, né? Por isso que nós vamos ganhar. Exato. Para Maria Giana, para o Netinho e para Maria Antônia e para o Antônio. Tá para vocês lerem com eles. E o que é muito legal nesses livros é justamente aquela ideia que nós estamos falando da relatividade, né? Esse mundo relativo. A virtude é justamente essa âncora contrária, né? A gente saber que não tem esse relativismo. Honestidade vai ser sempre honestidade. Honesto é sempre honesto, né? É sempre honesto. A bondade, a empatia, todas as virtudes, elas não mudam porque eu acho que, ou porque eu gosto, ou porque hoje a moda é isso, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante as virtudes nesse sentido. Olha o que o autor fala no começo, né, no princípio do livro. Que o livro visa auxiliar a tarefa de educar moralmente as crianças e os jovens. O autor ele identificou e examinou 10 traços de caráter: disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. E aqui ele apresenta todos esses traços em histórias.
Então ele divide essas conta 10 histórias virtudes e tem nas várias virtudes. histórias sobre relacionadas a essas virtudes. E muitas das histórias que você trabalha, vocês tiram desse livro. É, a maioria. Tem esse também aqui, ó, que ele é uma coleção de 3, as mais belas parábolas de todos os tempos. A gente trabalha em todos os retiros, a gente tem. Então, são todas marcadas. Os jovens já apresentaram, eles já encenaram histórias que tem aqui também. Legal. Então, as histórias fazem bem parte do contexto, né, da educação. Esse daqui, o livro do Papa Francisco para as famílias, sempre também é base aí para o que a gente precisa conversar com as famílias, passar para as crianças, porque a força na educação, a maior força vem das famílias, né? Aqui é um livro de mindfulness para crianças, porque eu gosto muito de trabalhar a questão da meditação com eles. Sempre nos ensaios a gente trabalha o silêncio e a meditação é buscar a Deus no silêncio. Tenho até uma música da irmã Miriam que ela compôs falando o que é a meditação. É buscar o silêncio em oração, dentro do coração. Então, é um livro que eu li também para aprender como fazer isso. Esse livro aqui é um livro maravilhoso que fala sobre a virtude da raiva. Ele conta a história, quem escreveu foi o neto de Gandhi. O neto? O neto, ele morreu acho que faz 2 anos, Mahatma Gandhi. Ele era um menino que sofria muito bullying na escola, pela cor da pele dele, porque os indianos, eles são meio acinzentados, né? Uhum. E ele sofria muito bullying. E ele foi gerando uma raiva crescente dentro dele. Os pais ficaram muito preocupados. E eles combinaram com o avô dele ir viver com o avô, 2 anos no ashram do avô. E aquele conto, ele descreve esses 2 anos. É um livro maravilhoso. Imagina, 2 anos junto com o 2 Mahatma Gandhi. anos junto com Mahatma Gandhi. Ele tinha 12 anos. Então é uma Aprendeu pérola. E 2 anos que o Gandhi dedicou, como é que era? 2 horas por dia, 1 hora por dia, né? A ensinar ele, né, a vencer isso. Então ele conseguiu descrever, ensinar para o neto 10 princípios, mostrando para ele que a raiva era uma virtude. Ou seja, e é o que eu estou aprendendo também na comunicação não violenta, o sentimento, que a raiva é o sentimento que ele está sentindo, né? Ele está vindo por quê? Aí eu mergulho que ele precisa fazer dentro dele se entender. Que vem O de porquê? fora. Onde que está vindo isso? Qual que é Não o vem de gatilho? dentro. Está despertando. O gatilho que O dispara. gatilho é disparado aqui dentro. Mas Mas a outra pessoa foi capaz de disparar isso, mas o sentimento está dentro de mim. Descobrir o que a outra pessoa fez que disparou o gatilho. Na verdade, descobrir o que está dentro de mim, o que gera essa raiva. É como se a raiva fosse o sinal vermelho. Certo. Né? O outro pode ter despertado isso, mas a raiva é minha. E a gente acha que a raiva é ruim. Assim como outros sentimentos que a gente fala que são negativos, a gente acha que é ruim. A tristeza, a gente acha que é ruim. A frustração, a gente acha que é ruim. Por que é ruim? Faz parte também. E a gente precisa olhar para isso de uma forma compassiva, né? A gente precisa olhar para esses sentimentos que incomodam, tentando se entender. E às vezes a negação do sentimento que incomoda gera o não pertencimento, gera culpa, gera transtornos. Eu acho que uma das coisas mais hoje que a gente percebe é essa questão da culpa. Sim, E a pessoa carrega depois como esse fardo, né, um peso, sim. e que traz outras consequências. Outra coisa que eu fico assim, muito alerta, os pais rotulam muitas crianças, né? E às vezes na frente do filho, fala, essa criança é teimosa, ele não obedece, ele faz tudo errado. Não, ele não consegue. Eu já tentei, ele não consegue. Esse talvez seja um dos piores erros que a gente possa Porque cometer. a criança internaliza isso. Sim. Meu pai e minha mãe estão falando que eu sou isso. Então eu sou. Eu sou isso. Meu Deus. Então, assim, a gente não erra porque a gente quer. Só que hoje a gente tem muitas formas de aprender como fazer direito. A internet tem muitas coisas boas para nos ajudar, muitos vídeos, pessoas, educadores, psicólogos que podem nos ajudar. Temos livros à vontade para a gente ler. Eu não vou lembrar o nome, tem um psicólogo, acho que é de São Paulo, que ele fala a questão justamente da educação das crianças, né? Gente, ele é fantástico, agora o nome dele me falhou. Porque ele fala, principalmente nas palestras dele e tal, da ação dos pais que não é a correta em relação a certos comportamentos dos filhos. Às vezes o filho faz certa coisa, o pai faz isso. Aí você está reforçando Reforça a ação, né? a ação. E eu falo que isso deveria não fazer. querendo dizer que o pai e a mãe têm que acertar o tempo todo. A partir do momento que a gente escolhe ser pai e mãe, a gente vai correr o risco, a gente De vai errar. errar muito. Vai. A gente vai, mas a gente tem que buscar. Buscar o conhecimento. De repente, então, a gente tem que buscar o conhecimento. Quando uma mulher engravida, ela não sabe o que é ser mãe, mas ela tem que buscar aprender. Porque senão ela vai negar aquilo que ela vai ter que conviver por muito tempo e ela vai sofrer. Né? E é interessante porque a gente fala assim,
Você, às vezes, para ter uma profissão, por mais simples que ela seja, sei lá, não estou menosprezando profissões, estou falando simples no sentido de talvez seja mais fácil fazer. Eu vou ser padeiro, eu vou ser costureiro, eu vou ser isso, aquilo lá. De repente você faz um curso técnico, 1 ano e meio de estudo, todo dia de noite ali na sala, no banco de aula, depois você vai para a prática, você vai para os estágios, tem que fazer as horas de estágio supervisionado, não sei o que e tal. E aí, para ser pai e mãe, nada. Ninguém E precisa para casar? parar. Vai casar, nada. E para casar, por que ninguém dá curso Aí para nós? você vai abrir uma. É como se fosse uma empresa, né? Não que seja uma empresa, mas é responsabilidade. É uma tipo de Vai iniciar um empreendimento. contrato de parceria. Parceria, empreendimento, você tem um sócio, uma sócia, E aí? Que é muito mais importante. que tem do que a despesa, tem profissão, não é? investimento, tem tudo. E tem principalmente esse lado que você está E não falando. tem o preparo. E aí você não sabe ser pai, você não sabe ser mãe. É tudo muito pensado. E nesse sentido que eu estava falando assim, a gente gosta muito das histórias, porque ela traz ela é muito rica em trazer clareza do conhecimento. O senhor fez uma pergunta em relação ao tempo. Nós conversamos, mas não saiu uma resposta objetiva aqui. Sim. Olha como é que uma história tem poder. Certa vez, muito intrigado, um discípulo abordou seu velho mestre. Como que o senhor, de idade tão avançada, parece ainda mais novo que nós? Como pode ser sempre tão bem disposto e alegre? Olha lá. E aí, a resposta veio em seguida, naquele tom calmo, comum aos sábios, ondulante e com todas as pausas. Quando eu como, eu como. Quando eu durmo, eu durmo. E não faz duas coisas ao mesmo tempo. A presença, a interesse. Sabedoria. Muita sabedoria. Aí a gente conta isso para as crianças e elas ficam. Aí a gente não fala nada, né? Aí nós na comunidade, quando nós comemos, nós está em pé. Come em pé, falando conversando, pela televisão. falando de serviço. É uma coisa, para que você fala assim, não, para, senão eu vou comer.